Boa noite, galera. Quem for ver essa live depois, o tema de hoje é planejamento de aula. Planejamento para ganho de condicionamento nas aulas de jiu-jitsu. Esperar a galera chegar aí. E hoje tem uma surpresa. Surpresa não, né? Tem um diferencial. O UC. Depois vou estar levando a galera pro meeting, né? Já tá tudo organizado aqui. E lá eu vou estar montando uma planilha aí, passo a passo com a galera que tiver. Beleza? Estão me ouvindo aí? Quem tá chegando tá me ouvindo de boa? Boa noite, boa noite, boa noite. Osse. Osse aí. Tô vendo galera aí desse final de semana tá aqui aparecendo, hein? Boa noite. Estão me ouvindo aí de boa? Tranquilo? O Usa Akihiro. É Akihiro mesmo, né? Show. Separei aqui no computador os temas, né? O que a gente tem que abordar. Depois que a gente trabalhar bem isso aqui, né? A gente vai... Vou abrir o link ali no... Botar no meu perfil, né? Acabando aqui eu boto o link no perfil do grupo. Aí no grupo eu vou falar quais são as regras pra gente poder andar bem lá no meeting. E no meeting eu vou abrir uma planilha e montar uma planilha passo a passo com vocês. Beleza? Então, galera, acredito que uma das coisas que mais acontece aí, né, no dia a dia é a falta de planejamento. E quando a gente planeja, né, como eu falei, é comum o planejamento para a parte técnica, porém não é comum, né, o planejamento para a parte de condicionamento, de gás, né, da aula de jiu-jitsu. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Normalmente eu espero em 5 minutinhos para a gente começar. Só esperar a galera chegar aí. Live das 22h07 começa às 22h07. Mas a galera vai chegando devagar. Tranquilo? E aí, já vi que tem gente aqui de Minas, né? De Santa Catarina. Quais são os outros estados que estão aí? Minas e Santa Catarina eu sei que tem. Mais algum outro estado aí? Rio de Janeiro, claro. Ceará, show. Você. Mais algum outro estado aí? Eu separei os... Quanto vocês vão colocando aí? Eu separei os tópicos, tá? Pra gente poder falar. Chile. Nossa, ó, internacional nossa live hoje, hein? Show de bola. Um grande abraço aí pro povo chileno. Não sei como é que tá de fato aí essa pandemia. Espero que tudo se resolva logo em todos os lugares. Beleza? Tá chovendo aqui, não sei se o barulho tá aparecendo pra vocês, mas tá batendo... A chuva tá batendo aqui naquele portezinho do ar-condicionado. Vamos lá? Ó, então daqui a 40 segundos a gente começa já o conteúdo. É muito importante para quem já estiver aqui, né? Acompanhar o conteúdo, porque quem for me acompanhar pro meeting depois, né? Quem for para o computador para ver eu montando a tabela, o planejamento ali passo a passo, e como é que a gente escolhe isso, o conhecimento que a gente falou aqui, né, ele vai estar sendo aplicado lá e com algumas adaptações para um ou para outro, mas segue uma lógica sempre, beleza? Então, vamos lá, vou começar. Então, a primeira coisa é muito importante estar falando aqui, né?
eu resolvi fazer essa live. Assim, a live eu sempre faço às terça-feira, mas eu resolvi trazer esse tema para a live de hoje, fazer a continuação da live, né, no computador, porque aqui no Rio, por exemplo, as academias de jiu-jitsu estão fechadas, né, pelo menos aqui no município do Rio, né? E esse fechamento, né, deixa a gente com uma angústia, com algumas incertezas. Ano passado começou com 15 dias, depois foi prorrogando. E só que assim, é um problema, é fato, e diretamente a gente não tem o que fazer, né? A gente depende dos poderes acima de nós. E aí, ao invés da gente ficar se lamentando, focando no que a gente, no erro, no problema, né? Porque o que a gente olha cresce, o que a gente dá atenção cresce. Vamos dar atenção ao outro lado. Aí eu falei assim, pô, eu vou dar a live, vou fazer, dar o conteúdo e vou ensinar, né, mostrar no passo a passo uma montagem de planilha. E aí eu falei que depois eu vou jogar para um grupo e tal. Muita gente ficou meio desconfiada. O intuito não é vender, né? A ideia não é essa. E aí eu até comentei, botei nos áudios e perguntaram assim, o que você ganha com isso? Primeiro, realmente a ideia é ajudar, né? Mas assim, de fato, tudo que eu faço, que produz conteúdo, que as pessoas têm ganhos com o meu conteúdo, elas realmente conseguem aplicar, o que eu ganho fala confiança de você. Então, quando você confia no meu trabalho, você vai indicar, se você achar necessário. Então, sempre tiver alguma coisa que eu tiver serviço para isso, você confia no que eu estou fazendo, né? Você me indica. Então, eu ganho isso, eu ganho conceito, eu ganho respeito, né? É isso que eu ganho. Beleza, galera? Só para deixar bem claro. Tranquilo? Vamos lá. Então, planejamento de aulas para condicionamento. Aí, o que é o planejamento, né? O planejamento é algo que... O planejamento é quando você consegue organizar seus pensamentos, vamos botar assim, né? Organizar o que você pretende, baseado nas características dos alunos, da sua turma, dos objetivos e tal, mas consegue ter um norte, né? Você tem para onde ir. Isso é muito importante. Já dizia, né? O coelhinho da Alice. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí, assim, presta bem atenção no que eu vou falar. Todo treinamento, ele é uma pergunta para o organismo do aluno. Então, vamos lá. Todo treinamento, ele é uma pergunta para o organismo do aluno. Quando o organismo do aluno responde essa pergunta, né, ele está indo numa direção. Então, quanto mais... Conseguiu entender essa analogia que eu fiz? Eu dou um treino, qualquer treino, físico, de musculação, de funcional, de jiu-jitsu, qualquer treino, tá? Quando eu dou esse treino, o organismo do meu aluno experimenta um estresse. Isso foi uma pergunta que foi feita para ele, beleza? E ele tem que responder, ele é obrigado a responder porque ele sofreu um estresse. A resposta do organismo, quer dizer, a adaptação que ele vai ter, ela é extremamente específica para a pergunta que foi feita. Como assim, Lúcio? Se eu der um treinamento com característica de força, mas eu estiver achando que o treino ele é de resistência, tá? Mas eu tô dando o treino com característica de força, por mais que eu ache que é resistência, por mais que eu convença meu aluno que é resistência, a ordem que está sendo dada para o organismo dele é de força. Então a resposta que o organismo dele vai ter é de força. Consegue entender isso? Então a pergunta, o treinamento que vai funcionar como uma pergunta para o organismo, quanto mais limpo, né? Quanto mais direto, melhor. Beleza? Então o treino ele tem que ser muito específico. Quanto mais coisa você misturar no treino, quanto mais variações de estímulo tiverem no treino, mais difícil vai ser para o seu aluno se adaptar, mais difícil vai ser para o seu aluno ter ganhos. Ainda mais, agora presta atenção, eu vou falar, ainda mais, tá? Se o seu aluno ele é avançado.
Quanto mais avançado for seu aluno, aí está o grande erro. Porque o jiu-jitsu já é muito rico em estímulo. E a maioria dos professores faz o quê? Dá treinos com muitas variações às vezes. E aí essas variações, porque o cara viu que alguém botou um treino de 1 minuto e ele achou legal, aí ele bota treino de 1 minuto, aí bota drill, aí bota drill bem estressante, aí bota rolas lá do tempo de luta, aí bota o cara para fazer sem descansar, e no final o organismo do aluno dele vai ter algum ganho, alguma coisa, ou lesão, mas vamos pensar que esteja tudo indo bem, vai ter algum ganho. Só que você não sabe exatamente que ganho é esse. Você não sabe exatamente qual é essa direção que o organismo do teu aluno está seguindo. Consegue entender? Então, quanto mais segurança, quanto mais certeza, né? Certo, a gente nunca é, porque o organismo é complicado, mas quanto mais perto da certeza eu tiver, melhor é, porque eu sei o caminho que ele está seguindo, eu sei a direção que ele está indo e eu sei o que de fato pode acontecer lá na frente. Beleza? Essa introduçãozinha aí para a gente entender a questão do planejamento. E agora, primeira coisa que você tem que fazer antes de planejar é identificar o teu objetivo. O que você quer com o teu treino? Isso é fundamental. Mesma coisa, se você não sabe o que você quer, você não sabe o que você vai fazer. Não tem como, né? Fala assim, é igual quando você vai lutar com um cara, tu pergunta assim, e aí, tu joga por cima ou por baixo? O cara fala, tanto faz. Aí tu pensa duas coisas. Ou o cara é um fenômeno, que luta excepcionalmente por cima, excepcionalmente por baixo, ou o cara realmente não sabe o que fazer. Para ele, tanto faz. Ele é meia boca em um, meia boca no outro. Normalmente um atleta tem a preferência. Por mais que ele seja muito bom nas duas partes, ele tem uma preferência. Beleza? Então, escolher um objetivo é fundamental. Então, vamos lá. Normalmente, o que o professor faz? O professor vai montar a aula de jiu-jitsu, ele pensa na parte técnica. Então, ele fala assim, eu vou dar aula de on-leg, né? Vou dar aula de on-leg. Então, ele pensa nas posições para trabalhar on-leg. Beleza? A maioria dos professores, hoje em dia, antigamente não. Antigamente, a maioria não planejava a parte técnica. Hoje em dia, acredito que a maioria dos professores já planejam a parte técnica. Acredito, tomara que sim, tomara que esteja certo. Pelo menos os que estão à minha volta, sim. Beleza? Agora, a parte fisiológica, a parte de condicionamento, a parte de ganho de fato, a maioria dos professores não pensam, não planejam. E aí você fala assim, eu já ouvi professores falando assim, mas isso aí ele vai fazendo preparação física. Não, por favor, não pensa assim, cara. Porque o treino não é um estresse. O treino de jiu-jitsu não é um estresse. Se é um estresse, ele tem ganhos físicos. Porque é um estresse, ele vai lá, ele desgasta, ele cria micro lesões na fibra, ele produz hormônio, ele se relaciona com esses hormônios durante o treino, ele tem um desgaste muscular, ele tem um estresse de circulação de sangue, ele tem um estresse nas artérias, nas veias, na musculatura hormonal, na parte energética, ele tem estresse. E esse estresse vai gerar um ganho ou uma perda, fato, ok? Então, você tem que entender isso, porque na verdade isso faz parte da tua aula, muito mais do que você imagina, muito mais mesmo, até mais do que a parte técnica, beleza? Então, eu tenho que saber qual é o objetivo. Então, escolhi lá o objetivo. O meu objetivo vai ser, fiz o meu planejamento técnico, então eu vou trabalhar um leg e escolhi meu objetivo, tá? Eu quero que eu vou trabalhar um leg em 1 mês. E eu quero que daqui a 1 mês, tá? O meu aluno tenha uma melhor capacidade de suportar a acidose, aquela queimação na musculatura. Beleza, você tem um objetivo. O mestre Baraúna. Aí galera, agora a live ficou de respeito. O mestre Baraúna tá aí, hein? Se comportem. Então, agora você tem um objetivo. Então, olha só, se o meu objetivo é que no final desse período aí que eu falei de 1 mês, estou chutando aqui, tá, galera? Ele tenha maior capacidade de resistir à acidose, todos os meus treinos têm que tentar gerar, né? O meu planejamento, o meu dia a dia tem que tentar gerar melhoras para essa condição. E aí você tem que entender o que é e tal. Mas conseguindo entender isso, suponhamos que eu quero melhorar a acidose, né? Diretamente.
e eu só dou treinos longos, por exemplo. Vai melhorar até um determinado ponto, porque tem uma lógica aí. Mas depois não melhora mais, porque treinos longos tende a intensidade ser mais baixa e aí não tem grande produção de acidose. E o ideal é a pessoa estar sob esse estresse. Consegue entender comigo? Mesma coisa, o cara quer um condicionamento mais aeróbico, uma capacidade de recuperação acelerada, uma capacidade de recuperação melhor do aluno. E aí ele só dá treinos curtos. Ele vai ter alguma melhora, mas não uma melhora de fato, porque os treinos longos criam estruturas que depois ajudam na recuperação. Beleza? Entenderam essa parte? Tranquilo? Então esse foi o nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico é qual o tempo vai ter para alcançar esse objetivo. Então, eu já escolhi meu objetivo e agora eu tenho que saber qual o tempo que eu vou ter para trabalhar. E aí, galera, não existe isso. Vai treinando aí. Não. A galera que me procura, por exemplo, para fazer consultoria, a pessoa, não, eu vou fazer esse mês, aí mês que vem eu vejo se eu faço. Eu falo assim, cara, tudo bem. Então, falando da parte financeira, às vezes a pessoa não vai ter condições, mas é fundamental que eu tenha na cabeça um tempo para trabalhar. Aí tem gente que fala assim, pô, Lúcio, por exemplo, tem alunos de 3, 4 anos aí que fazem comigo. Ele tá ficando direto, né? Porém, mesmo eu sabendo que ele vai ficar comigo, né? Eu tendo essa perspectiva de longo prazo, eu escolho o momento, eu falo assim, vou fazer um ciclo de 6 meses aqui de planejamento, ou vou fazer um ciclo de 4 meses de planejamento, ou se ele é competidor, né? Isso tô falando não competidor. Se ele é competidor, eu já tenho as competições que ele vai fazer, então eu faço o ciclo baseado nas competições que ele vai fazer. Então eu tenho um tempo, eu tenho um objetivo e eu tenho um tempo. Beleza? Então, 3. Quais as competições vão acontecer nesse período? Por exemplo, o cara chegou para você e falou assim, pô, professor, eu quero que você me prepare aí que daqui a 6 meses eu vou lutar o Mundial. Então você tem um ciclo de 6 meses, beleza? Muito bom, um bom tempo. Só que ele vai competir outras competições. Então quais as competições ele vai lutar? Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque as competições que ele vai lutar, elas vão interferir, né, diretamente ou indiretamente no seu planejamento. Diretamente, por exemplo, se no caminho do Mundial ele tiver um brasileiro. O brasileiro é uma competição muito grande, né? Então ela interfere diretamente. Indiretamente, por exemplo, se ele for lutar uma federação, né, ou um Open, por exemplo, que não é uma competição tão grande, porém é uma competição que tem um estresse, mas não é um brasileiro, por exemplo, né? Então, nem um europeu e tal. Então, nesse caso, você tem uma competição ali, você não precisa, por exemplo, dar tanta atenção para ela. Ela pode funcionar como um dia de treinamento forte. Beleza? Tranquilo até aqui? Falei 3 tópicos, hein? Dá só um joinha aí para eu saber se estão entendendo, se eu falei demais. Tranquilo? Tá com delay? Alô? Estão por aí? Dá só um joinha para valeu, Flávio. Aqui. Show. O tópico 4, né, é a importância das competições, né, no calendário, como eu falei. Eu já acabei adiantando o tópico 4. Quando a competição é muito grande, ela exige uma parada, ela exige uma visão diferenciada, né? Quando a competição ela é menor, ela não tem necessidade, ela pode funcionar como uma competição, como um dia forte de treino no seu planejamento. Beleza? Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta. Vamos lá. Tiago, para uma melhora no gás para os treinos normais na academia, corridinha ajuda? Corrida, Tiago.
Assim, só uma pergunta de coração que eu vou fazer. Você me acompanha aqui ou primeira vez está vendo? Porque assim, se você me acompanha, eu sei que você está fazendo uma brincadeira comigo. Se você não me acompanha, eu sei que você está fazendo. Você está perguntando certo. Por quê? Corrida não melhora gás de jiu-jitsu. Beleza? Existe os princípios que eu vou falar daqui a pouco do treinamento, tá? E um dos princípios do treinamento é a especificidade. Quanto mais específico, tá, você for no teu treinamento, maior vai ser o ganho, beleza? Independente se você for competidor ou não. Corrida não melhora o gás de jiu-jitsu. O que melhora o gás de jiu-jitsu é o próprio treino de jiu-jitsu, tá? E aí tu vai falar assim, mas e o condicionamento aeróbio? O condicionamento aeróbio você vai fazer com o próprio jiu-jitsu. Isso é muito importante mesmo. Olha só, condicionamento aeróbio não é atrelado à corrida. Ele não é a corrida. Condicionamento aeróbio é uma condição do organismo, uma melhora específica do organismo, que pode ser feito com qualquer atividade, ok? Porém, nem todas as atividades vão ser boas para ajudar outras. Por exemplo, se você é corredor, se você é jogador de futebol, se você é jogador de basquete, se você é jogador de handball, pode correr para melhorar o seu condicionamento aeróbio, porque tem tudo a ver com o que você está fazendo. Agora, se você é lutador de jiu-jitsu, se você é lutador de judô, se você é lutador de qualquer grappling ou de qualquer outra luta, corrida não é o ideal para fazer isso. Beleza? Porque aí tem algumas coisas muito específicas, eu não vou entrar agora nisso porque teria que dar uma atenção, explicar, gastar um tempo dessa live explicando isso e não é o objetivo. Mas eu tenho um vídeo no YouTube explicando sobre isso. Tem um live aqui também, se eu não me engano, tá salvo aqui também, beleza? Tópico 5, né? Para quem chegou agora, galera, já falei 4 tópicos, tá? Primeiro, identificar o objetivo. Segundo, qual o tempo você vai ter para alcançar esse objetivo. Terceiro, quais as competições tem nesse tempo. E quarto, quais as importâncias dessas competições que você vai ter nesse tempo. Esses 4 tópicos eu já falei, beleza? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo aí. Mas deu mole, hein? Deu mole. A vida não é dura não, você que tá mole demais. Tópico 5. O que precisa mudar no organismo do aluno? Isso é muito legal. Então, olha só, eu tenho o meu objetivo, né? Vamos lá, botar aí o exemplo aí do Thiago. O Thiago falou que ele quer ganhar gás, beleza? Ele quer ganhar gás. No outro objetivo que eu dei, eu falei que ele queria melhorar a acidose, a resistência à acidose. No caso do Thiago agora, ele quer ganhar o gás, que na verdade não é gás de fato, é condicionamento aeróbio. Gás é uma outra situação também, pensando de forma mais explicada, né? mais científica. Mas aí vai lá, ele quer melhorar o gás. Aí eu já sei o objetivo. Agora, o que eu preciso mudar no organismo do meu aluno para que ele ganhe gás? Isso é fundamental, porque se você não sabe o que você precisa mudar para que ele ganhe o gás, não tem como. Consegue entender? Porque você... Vamos lá, vamos construir uma casa? Vamos construir uma casa. O que eu preciso ter para construir uma casa? Se você não sabe que você precisa ter ferro, que você precisa ter tijolo, que você precisa ter cimento, se você não sabe o que você precisa ter, não tem como construir uma casa. Você vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que... por exemplo, não é a minha área. Então, possivelmente, eu vou errar em algum ponto. Pega um arquiteto, um engenheiro, e já sabe exatamente o que tem que ter para construir uma casa, né? Com segurança. Eu construo uma casa. Pô, mas se você não sabe a profundidade, você tem que colocar, né, a base dela. Se você não sabe a dimensão, se você não sabe a estrutura do ferro, né, a espessura do ferro que vai estar servindo ali como viga, se você não sabe, né, o cálculo exato da mistura ali do cimento com a areia, tudo isso vai fazer diferença no final. Pode sair algo bonito, estruturalmente olhando bonito, porém fraco, né?
Então, quando a pessoa sabe exatamente o que ela precisa, o resultado é diferenciado, o resultado é realmente diferenciado, o resultado é realmente eficiente. Deu uma travada aqui, galera, desculpa aí. Voltamos. Então, quando você sabe exatamente o que você tem que mudar, o resultado é mais eficiente. Então vamos lá. Se você quer a melhora do gás, né? Aí você tem que entender o que é o gás. Quando o jiu-jiteiro pensa que ele quer melhorar o gás, ele está pensando em tudo. Ele quer melhorar a explosão, ele quer melhorar a força, ele quer melhorar a recuperação, ele quer melhorar o tempo de blitz que ele consegue dar, ele quer melhorar o nível, né, a intensidade, o pico de blitz que ele está dando, o nível de força. Então, quando ele quer melhorar o gás, ele está pensando nisso tudo. Agora eu sei o que ele quer melhorar. Então, para que isso tudo melhore, o que tem que mudar no organismo do meu aluno? Se eu quero força, ele tem que conseguir com o cérebro dele, né, quando mandar a mensagem, recrutar o máximo de fibras dentro da musculatura para poder fazer aquele movimento. Aí tem força. Ele também precisa ter mais equilíbrio para ter força. Ele precisa também ter mais coordenação. Tanto o equilíbrio quanto a coordenação tem a ver com essa parte neural que eu falei também. Então eu sei que eu tenho que mudar isso. Então quais os treinamentos que eu posso colocar no meu dia a dia, dentro da aula de jiu-jitsu, que melhoram isso? Quando eu falo de explosão, né, eu não só tenho que ter essa conexão e melhorar mais conexões, mas eu também, né, tenho que melhorar a velocidade dessa conexão. A contração tem que ser muito rápida. Então, isso vai me dar a característica de explosão. Então, tem treinamentos para fazer isso. Quando eu penso em melhorar a resistência, quando colocou aí, né, a resistência aeróbia ou resistência anaeróbia. Possivelmente o que ele está falando é a aeróbia. Então, se eu quero melhorar a resistência aeróbia, eu tenho que ter uma capacidade cardíaca melhor, eu tenho que ter um coração com capacidade de fazer mais força para bombear o sangue, capacidade de comportar mais sangue dentro dele. Isso é uma mudança que requer um pouco mais de tempo, mas que dá para treinar com o jiu-jitsu perfeitamente. Ele também está dizendo que ele tem que ter mais vasos sanguíneos para chegar na musculatura, né? E esses vasos sanguíneos que vão chegar, quanto mais vasos sanguíneos chegam na musculatura, melhor para desafogar a pressão, principalmente, né, durante o exercício. E também para levar mais nutrientes, tirar mais coisas, toxinas, vamos botar assim, entre aspas, ou tirar a acidose que está chegando naquela musculatura. Quando eu penso em condicionamento aeróbio, né, de resistência aeróbia, eu também tenho que aumentar algumas estruturas dentro da musculatura para utilizar oxigênio, que basicamente é utilizar o oxigênio que está entrando, beleza? E isso é muito, muito importante, tranquilo? Então, entenderam o que eu falei? Quando eu quero mudar algo dentro do organismo do meu aluno, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que mudar, para que eu crie estratégias, e é o nosso próximo tópico, né? 6. Quais estratégias podem ser usadas para alcançar esse objetivo? Quais estratégias eu posso usar para alcançar esses objetivos? Eu falei de treinamento de força. Eu posso fazer treinos puxando pela faixa, treinos curtos. Pode. Posso fazer treinos para abrir guarda. Pode. Pode fazer treinos para tirar o colega do chão. Pode. Né? Então, assim, treinos que requer força. E aí você vai criar estratégias. Saída de 100 kg, tirada da imobilização, né? 2 pessoas segurando uma, várias outras estratégias que você pode colocar dentro da tua aula para alcançar o objetivo que você quer, porque você sabe a mudança que você quer causar no organismo do teu aluno. Tranquilo? Então, assim, as estratégias elas só podem ser escolhidas depois que você sabe o objetivo e depois que você sabe o tempo e depois que você sabe o que você quer mudar. Senão você pode escolher uma estratégia que não tem nada a ver com o que você quer de fato, beleza? Vai ser uma estratégia botar inútil pro que você quer, beleza? E agora, galera, quantas fases você vai dividir isso, né? No método 7, o método que eu tenho, eu divido em 4 fases sempre para os treinamentos, né? Eu cheguei a uma conclusão que dividir em 4 fases é o ideal, eu consigo trabalhar o que eu preciso de fato. Porém, você pode dividir em mais fases, né? O Johnny, boa noite.
você pode falar assim, eu quero dividir em 10 fases. A primeira fase eu vou mudar isso, a segunda fase eu quero focar nisso, a terceira fase eu quero focar nisso. Você criou a sua estrutura, não tem problema, tá tudo bem, desde que você sabe o que você está querendo fazer, beleza? E quando a gente for pro computador, vocês vão entender essa parte um pouquinho melhor. Porque a gente vai conseguir visualizar. E aí eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso, beleza? Só para quem tá chegando e não pescou nada, só viu a live e entrou, daqui a pouco, terminando essa live aqui, eu vou fechar a live e vou jogar um link para um grupo de WhatsApp na minha bio, né, no meu perfil. Aí vocês vão lá na bio, tá? Só espera um pouquinho, assim que eu fechar, eu tenho que copiar o link e ir lá e enviar, beleza? Aí quando eu botar lá, vai aparecer o link lá de WhatsApp, aí você clica, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu vou dar um tempinho, vou enviar o link, né? E dentro do grupo, beleza? Se você entrar depois, o que vai acontecer é que eu vou estar no computador, não vou ver que você entrou e não vou conseguir jogar o link para você. Então, assim que acabar a live aqui, já espera para clicar no link, tranquilo? Espera que eu vou salvar essa live, né? E aí vou pegar lá no WhatsApp, pegar o link, botar na minha bio e você clica lá. E aí eu vou dizer qual vai ser as regras do grupo, né? Pra gente poder, o pessoal fechar o áudio e tal, para poder me escutar direitinho. E eu vou chamar uma pessoa pra gente poder dialogar e criar uma estrutura de treino. Tranquilo? Só para quem chegou atrasado que não sabia. Então, eu já identifiquei o objetivo, sei o tempo que eu tenho para trabalhar, sei as competições que eu tenho, sei a importância das competições e sei o que eu preciso mudar no organismo do meu aluno. Sei quais as estratégias eu posso utilizar. Show de bola! Então tem toda uma estrutura aí de planejamento fantástica, beleza? Fantástica. E simples, tá? E bem simples. Agora, vamos pro 7. E sei quais as fases que eu vou dividir, né? Agora vamos pro 8. O 8 e o 9 são duas coisas que é interessante, eu botei aqui. Precisaria de muito tempo para explicar, mas vou explicar de forma rápida, só pra gente ter noção, porque a gente tem que respeitar isso quando a gente planeja, tá? Então, os princípios de treinamento e as variáveis de treinamento, tá? Os princípios de treinamento tem vários, mas acredito que o princípio da individualidade biológica, uma pessoa é única e você tem que respeitar o organismo dela, isso é fato. O Lúcio não vai se adaptar da mesma forma ao treino que o mestre Baraluna, não sei se ele ainda está aqui, né? Estou usando o nome dele aí, mas o mestre Baraluna vai se adaptar ao treino. A gente vai fazer o mesmo treino, a gente pode fazer a mesma quantidade, a gente pode tentar fazer na mesma intensidade, mas as adaptações vão ser diferentes. Pode ser até adaptação para a mesma capacidade física. A gente pode estar adaptando para a força, os dois, mas vão ser diferentes a adaptação em cada um, beleza? Então o indivíduo é único, isso é fato, não culpar. Mas são gêmeos, cada um tem uma relação muito específica com o treinamento, beleza? O princípio da especificidade, acho que esse é o mais negligenciado quando se pensa em treinamento físico, né? E até no jiu-jitsu mesmo. O jiu-jitsu, para quem compete, não é específico para o jiu-jitsu. Isso eu posso falar aqui com toda segurança e certeza que a maioria dos professores treinam jiu-jitsu sem ser específico para o próprio jiu-jitsu. Vamos lá. O que é específico? Que o Thiago deu até o exemplo aqui da corrida. Corrida ajuda no condicionamento aeróbio? Ajuda. Mas para jiu-jiteiro ajuda? Não. Por quê? Não é específico para o jiu-jitsu. Poxa, mas corrida é um excelente exercício. Não. Exercício é uma coisa, estímulo é outra, tá? O exercício pode ser bom, mas pode não ser bom para você, não ser bom para a tua modalidade, não ser bom para esse momento, não ser bom para essa fase. Então isso é muito importante. Então o que dá condicionamento para o jiu-jitsu? É o próprio jiu-jitsu. O que dá condicionamento aeróbico para o jiu-jitsu? É o próprio jiu-jitsu. Beleza? Tem como burlar um pouquinho isso? Tem algumas coisas que dá para fazer com movimentos específicos e tal, mas não vou entrar nesse sentido agora não. A gente pode pensar isso por outra live. Então, princípio da especificidade. Tem que se treinar exatamente como se vai lutar. Por que eu falei que o jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu? Porque o cara treina jiu-jitsu uma luta atrás da outra, às vezes sem descanso.
perto da competição, um treino atrás do outro, quer fazer 10 treinos sempre, quer treinar forte 2 vezes no dia, 10 vezes cada treino, só que na competição ele vai fazer uma luta, na última competição agora, teve gente que descansou uma hora para fazer a sua segunda luta. 1 hora! O que isso quer dizer, Lúcio? Que o organismo dele se desgasta, descansa, para ele voltar de novo é um outro processo. Até o descanso tem que ser treinado, até o descanso tem que ser específico, beleza? Isso é muito importante. Um outro princípio do treinamento, né, que é importante falar, que é o da sobrecarga. A carga de treino, né, o estresse de treino, ele não pode ser o mesmo o tempo todo, senão não tem ganho. Se você for o mesmo estresse o tempo todo, não tem ganho. E aí é um outro erro comum de jiu-jitsu. As pessoas treinam sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Não vai ter ganho. Ah, mas eu melhorei meu gás. Mas tem certeza absoluta que se você fizesse de outra forma, melhoraria muito mais. E você deu sorte, porque o estímulo que tá dando tá bom para você. Porque se fosse o mesmo estímulo todo dia, mas um estímulo grande, você teria uma lesão ou desenvolveria uma patologia. Beleza? É basicamente, e o princípio da continuidade, né? Você tem que se manter treinando para que aquele treino faça efeito. Se você não se mantiver treinando, esse treino perde. Por exemplo, a gente estava treinando pra caraca, parou na quarentena, perde condicionamento. Fato, não está se mantendo treinando, não tem continuidade de estímulo. Aí voltou, começa tudo de novo. Tranquilo? Beleza? As variáveis de treinamento. As variáveis de treinamento são volume, intensidade e densidade. Volume, a quantidade que se treina, tem que ter uma quantidade ótima para se treinar. Não se treina a vida toda, vai treinando mais e tá tudo bem. Não é assim que funciona. O volume, né, ele tem toda uma razão para acontecer, né? E normalmente a gente vai fazer, o volume ele tem que estar atrelado a uma lógica. Quanto que se treinar? Botar o cara para treinar 10 treinos. Beleza. Ele luta quanto na competição? Ele faz quantas lutas? Ah, ele faz 4 lutas. Então ele sempre vai treinar 10 treinos? Você tirou isso da onde? Por que você acha isso? Né? Ah, Lúcio, o meu aluno ele luta 5 minutos. Eu sou Master 2. Ah, eu luto 5 minutos, então eu vou ficar fazendo treinos de 10 porque eu vou ficar mais forte do que o cara que faz 5. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Beleza? Então, aí eu estaria burlando dois princípios. O da especificidade e o princípio da individualidade, né? Mas consegue entender isso? O volume, ele precisa ser muito bem amarrado para que ele tenha sentido no organismo, para que o organismo tenha uma leitura certa do que está acontecendo e ele consiga evoluir com o que está acontecendo. Beleza? O outro, né, que é a intensidade. A intensidade do treino de jiu-jitsu é o estresse que aquele treino causa em você. Por exemplo, você treinou hoje, fez 5 treinos de 6 minutos, tá? Sem intervalos. Acabou um, já trocou e tal. Isso é um tipo de estresse do teu organismo. Essa foi a intensidade que você sentiu. E esse estresse ele vai causar uma mudança no teu organismo. Então a intensidade é o quanto que teu organismo ficou agredido, o quanto seu organismo sentiu aquele treino que foi dado. Isso é intensidade. Beleza? Tranquilo? E densidade, né? Densidade é um intervalo entre um treino e o outro. Você fez um treino hoje à noite, vai fazer outro treino de manhã, isso é um intervalo entre eles, né? Um espaço. Você fez o treino hoje, vai fazer outro treino amanhã, isso é um outro espaço. Concorda comigo? Se treinar hoje de noite, treinar amanhã de manhã é um tipo de intensidade, né? Olha como que mexer na densidade, mexer no intervalo, vai mexer na intensidade do treino, né? E aí, isso é muito importante para você poder entender como que você vai organizar todo o seu planejamento. O intervalo entre um rolo e o outro também é a densidade do treino e faz diferença direta em que tipo de capacidade física você está treinando. Se você não consegue visualizar isso, respira, leia um pouquinho sobre isso, ganha conhecimento sobre isso, que isso é muito importante para você. Beleza? Tranquilo?
Tá mais ou menos até aqui, galera? Foi? Bota a pergunta na caixinha, por favor. Rodrigo, bota a pergunta na caixinha, por favor. Porque se o pessoal comentar aí, eu vou perder. Se o meu aluno for comercial e não competitivo, como eu posso explicar melhor esses detalhes de rendimento? Ah, independente se o seu aluno é comercial ou se ele é competitivo, ele quer saúde. Ele não está treinando só para conhecer uma arte marcial. Normalmente, quando a pessoa entra que não é competidora, ela está fazendo arte marcial porque muitas vezes ela não gosta de malhar. Às vezes até vai malhar, mas não gosta. Então ela quer uma opção de arte marcial. Então você vai explicar dessa forma. Meus treinos de jiu-jitsu, tá? Fulano de tal, chegou na tua academia, oi, tudo bom, fulano de tal? Então, meu planejamento aqui no treino, ele é focado em condicionamento, né? Então eu divido os treinamentos por fase. Você está chegando nessa fase aqui, então como você está chegando agora, eu vou fazer uma adaptação para que você possa acompanhar o ritmo de treino da galera. Então não se preocupe com o que eu vou estar treinando. Hoje eles vão treinar forte, mas se você entrasse hoje, por exemplo, você não estaria nesse ritmo que eles estão, tudo bem? Então não se preocupa com o que eu estou fazendo com eles. Porém, toda essa organização que eu estou fazendo aqui, ela é para mudar isso e isso para você, ela é para melhorar isso e isso no seu organismo, porque daqui a um tempo eu quero que você esteja dessa forma aqui, eu quero trabalhar essa parte do seu organismo, eu quero que você melhore isso no teu coração. Então você deu uma ideia para ele de uma estrutura de treino muito diferenciada do que você tava, do que o normal, né? Do que as pessoas normalmente vão dar para ele. Mas independente se ele é competidor ou se ele é praticante, os dois têm que ter condicionamento. Condicionamento é saúde. A diferença é que o competidor vai ter momentos que você vai muito além. E o praticante, você vai dar permissão para ele parar. Ó, pode dar uma parada agora. E o competidor tem hora que vai falar assim pra ele, pô, cara, força mais um pouquinho. Dá teu jeito, você tem que cumprir isso aqui hoje. Dá teu jeito, se vira aí. E o praticante, só praticante não. Você fala, ó, pô, estou muito cansado hoje. Pô, dá uma segurada aí, dá uma respirada, não tem problema não. Vamos ver se amanhã a gente consegue adaptar para poder compensar o que a gente não fez hoje e tal. Então você vai ter uma outra estrutura de treino para ele. Juliano, sempre que tenho uma competição foco, tenho que ter competições alternativas no planejamento? Cara, por exemplo, depende de onde você tá. Por exemplo, se você já está competindo direto e você tem uma competição foco, não tem necessidade de você botar. Por exemplo, tá vindo competindo no ritmo, certo? Eu, particularmente, faço 4 a 5 competições só no ano. Não tem necessidade de eu competir outras, né? Mas, por exemplo, nessa última competição que teve agora, eu lutei na categoria de cima porque eu precisava lutar. Se o brasileiro aparecer, eu quero estar bem brasileiro. Então, eu precisava ter um ritmo, estar mais de um ano parado. Então, nesse meu caso, precisaria uma competição antes, sentir adrenalina, sentir o estresse de competição. Então, por isso que eu quis lutar. Beleza? Então, isso é importante. Não tinha lógica para mim chegar lá e ganhar a medalha sem lutar. Só tinha companheiros de equipe. Então, entrei na categoria de cima para poder ter ritmo, para poder sentir adrenalina. Isso é fundamental. E é muito mais uma parte psicológica de comportamento do que fisiológica de treino, porque o treino estava acontecendo normal, beleza? Então é importante sim quando você não está competindo direto. Mestrão, para toda adaptação fisiológica que acontecerá no organismo, a alimentação do aluno tá. Não tá completa aqui para mim aparecendo, mas se a alimentação tem a ver, sim. E aí o nutricionista, ele vai adaptar a alimentação para cada fase de treino que você tem quando necessário. Às vezes não é necessário, mas quando necessário ele vai adaptar para cada fase de treino que você tem. Beleza? E sim, claro, dependendo do tipo de treino que você tiver, o desgaste é maior, a recuperação é diferenciada, você precisa de uma alimentação diferenciada.
O macrociclo não necessariamente precisa ser de 8 semanas. É só pra galera aí que não é da área de educação física, macrociclo, macro é grande, né? Ciclo é treino, é período. Então, período grande de treino. Então, você pega o seu treino, o período maior que você tem, planejamento maior, é o macrociclo. Se a gente pensar num ano, o macrociclo é o ano. E os meses são os mesos, né? São os ciclos menores. E as semanas são os micro, os menores ciclos que tem dentro do planejamento, que é o micro ciclo, tá? Só para vocês terem noção para poder responder aqui. Não, depende do modelo que você está seguindo de periodização, de planejamento. Cada modelo de planejamento tem um tipo de ciclo. No meu caso, o modelo que eu uso, o método 7 que eu criei, é um modelo baseado em algumas variáveis, tanto do modelo de bloco quanto do modelo de modelo clássico. E aí eu criei o método 7. O método 7 tem uma característica muito adaptativa para o tempo. Então pode ser, não precisa ser de 8 semanas, dependendo do que for, tu pode fazer um ciclo menor. Só que aí você vai comer algumas fases, tem toda uma adaptação, tem toda uma estrutura adaptativa para que você comporte o treinamento do aluno. Professor, boa noite. Ultimamente eu não estou sentindo evolução nos meus treinos. Me dá uma dica? Eita, Douglas, né? Douglas, desculpa que eu tô velho, minha vista cada vez pior. Ainda mais agora, esses dias que eu tô estudando muito no computador. Vamos lá. O não evoluir, cara, possivelmente eu acredito que os seus treinos estão muito parecidos. Se o teu treino está muito parecido, ou se, por exemplo, se for na parte física, se você demora muito a trocar de treino, eu troco treino dos meus atletas, né, e dos alunos que são praticantes, mas que querem realmente evoluir no jiu-jitsu, eu troco de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias tem mudança no treino. Justamente para não acontecer esse platôzinho que você possivelmente está, né? E aí no treino de jiu-jitsu também, se treina todo dia do mesmo jeito. Eu treino 6 treinos de 5 no dia, no outro dia eu treino 5 treinos de 5, no outro dia eu treino 6 treinos de 5, no outro dia eu treino 5 treinos de 5, não tá mudando nada. A mudança é quase nenhuma. Quanto mais treinado o cara for, menos mudança tem aí. Se as estruturas estão sempre do mesmo jeito no seu treino, possivelmente isso está causando a sua adaptação. Vamos lá. Na sessão de treino, qual a importância de cuidar para não haver treino concorrente levando em conta... Cara, treino concorrente, está falando de... pensando na musculação, a chance de um treino concorrer com o outro é muito pequena. Hoje em dia a gente já sabe disso. Antigamente tinha a ideia de, se correr, se malhar, não vai ter ganho, vai diminuir o ganho e tal. Aí, essa diminuição de ganho, às vezes é para uma capacidade física, tá? Para ver sistemas energéticos, para ver treino concorrente levando em conta sistemas energéticos. Então, tá, beleza. Vamos focar agora, entendi melhor. Desculpa. Sistemas energéticos, você vai pensar da seguinte forma mais básica possível. A gente tem basicamente, a gente tem 3 formas de utilizar a energia. Forma muito rápida, forma rápida e forma longa, beleza? Forma muito rápida, forma longa. Vamos pensar em 1, 2 e 3, beleza? Nessa ordem. Se eu dou treino pro 1 primeiro, deixo o cara descansar e depois dou treino pro 2. Deixo o cara descansar e depois dou treino pro 3, na mesma aula, tá tranquilo. As 3 formas de condicionamento, teu corpo vai se adaptar. Porque eu respeitei a ordem, beleza? Se eu dou treino pro 3 primeiro, se eu inverto essa ordem, se eu dou treino pro 3 primeiro, na mesma aula, mesmo que eu deixe ele descansar e depois dou pro 2 e depois eu dou pro 1, eu não tenho ganhos significativos nesses 2 sistemas menores. Porque o treino 3, ele já desgasta os 2 primeiros treinos.
o nível 3 aqui, já desgasta o outro. Então, essa seria a concorrência deles, essa seria a forma de um atrapalhar o outro. Beleza? Beleza, galera? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui, tá? Fechamos a live. Obrigado pelas perguntas, obrigado quem está participando. Quem vai participar no meu computador, né? Eu vou só fechar aqui, eu tenho que salvar a live, tá? E aí eu vou lá no meu WhatsApp, vou copiar o link, vou botar no meu perfil e vou esperar vocês no WhatsApp, porque aí no WhatsApp eu vou mandar o link do Meet, beleza? E eu vou botar as regrinhas pra gente poder participar lá. Tranquilo, galera? Então, obrigado, você que tá acreditando nesse projeto de hoje nosso aí. Tranquilo? Vamos que vamos junto.